XIX, no Brasil, o que nós temos? O que está acontecendo? Fatos históricos importantes. Por exemplo, a chegada da família real. A família real chega em 1808. Com a chegada da família real, nós vamos ter uma mudança cultural no Brasil. A família real foi ou não expulsa de Portugal? Ela falou assim: vamos para o Brasil, passar as nossas férias, foi assim. Ela, literalmente ela foi expulsa. Bem, aqui no Brasil, esse Alfredo, ele vai viver mais ou menos 30 anos depois da chegada da família real, de 43. Então, e ele vai receber uma educação europeia. Ele vai receber uma educação europeia. Aí o que vai acontecer? Esse camarada, ele vai participar da guerra do Paraguai. Ele tem uma vasta obra, mas eu só limito a falar de duas: a retirada da laguna e Inocência. Aí então o que acontece com ele? É interessante, quando você fala romantismo, o povo pensa que são só histórias de amor. Não é, eu tenho histórias das mais diversas possíveis. Ou melhor, eu tenho enredos diferentes. Então, ele está amarrado ao romantismo, cronologicamente. Porém, estilisticamente, o Visconde, a obra dele, ela terá uma característica de transição entre o romantismo e o realismo. E é esse o ponto mais interessante da obra. Toda obra tem alguma coisa que você tem que apontar como diferente. Nesse caso aqui é o que? A transição do romantismo para o realismo. Porque o romantismo, ele era uma literatura burguesa. O romantismo era uma literatura de burguês. Por quê? Porque no Brasil, nesse período, no século XIX, a mulher tinha um domínio da leitura? Não tinha. O Aristóteles diz: a literatura é mimese. O que é mimese? Imitação. O Aristóteles fala isso. Mas para eu imitar, eu tenho que conhecer o original. E aqui, qual era a produção de romance que nós tínhamos no Brasil? Nenhuma. Nós estamos saindo de um período chamado arcaísmo, que é um período que nós tínhamos os poemas épicos, Caramuru, por exemplo, ou Uruguai. Nós vamos ter as cartas chilenas, os poemas amorosos do Cláudio Manuel da Costa, mas romance mesmo, eu ainda não tenho. E o Alfredo, ele vai nascer no ano que surge o primeiro romance do Brasil, que é O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, de 1843. Só que esse romance, ele não tem qualidades literárias. E na época não, na época nós tínhamos a honra, nós tínhamos a palavra. A palavra era como se fosse um fio de bigode, que os antigos falam isso. Um fio de bigode é a palavra estabelecida. O pai de Inocência garantiu que ela casaria com o Manecão. Por quê? Porque ela tinha que casar. Porque ela era mulher. E ele não ia ficar com a moça velha Caritó no campo, na casa dele. E alguns valores são importantes para serem analisados. Primeiro, a questão da castidade. Porque se o Manecão casasse com a Inocência e ela não fosse casta, se ela não tivesse castidade, ele devolveria, seria uma desonra para a família, seria uma desonra para o pai. Inclusive o noivo, o candidato marido, podia fazer isso. Olha a diferença. Professor, mas o livro é do século XIX, só que no século XIX eu tenho dois ambientes, o do campo e o das cidades. Nas cidades, as mulheres estão o quê? Evoluindo. E esse livro, então, ele vai caminhar para um desfecho trágico. O conflito foi o quê? O conflito foi a chegada de quem? De Cirilo. Agora, o que causou o encontro dos dois? O que vai causar o encontro dos dois, principalmente? O fato dela estar o quê? Enferma. Inclusive, para a época, gente, entrar no quarto era coisa permitida somente às pessoas da família. Mas o Cirilo tem uma carta na manga, não é isso? É uma carta de recomendações. E essa carta de recomendações vai abrir porta.